Bom dia! Gostei! Qualquer coisa eu já peguei o Dia dos Pais, né? Todos os pais presentes. Vamos lá, gente. Feliz Dia dos Pais, por favor, vamos? Isso aí, gente, estou gostando. Para iniciar bem, eu quero chamar a Ari, que está me gravando aqui, ó. Acaba com a gente aqui, por favor, porque estou domingo abençoado. Oremos, Deus bendito, Deus amado, nós queremos te louvar, Pai. Estamos aqui com alegria, estamos aqui com disposição, ainda que nós tenhamos uma semana cansada, corrida, né, com preocupações humanas, mas nós queremos dedicar esse tempo a Ti, Pai. Queremos dedicar, sim, a cada louvor, cada palavra, cada jovem que aqui está e que eles vão prestar de culto ao Senhor, que o Senhor receba como um cheiro suave, Pai. Que essa igreja possa se unir nesse momento para te louvar. Nós te louvamos de segunda a domingo, te louvamos todos os dias, mas hoje queremos te louvar como igreja reunidos nesse lugar. Por isso, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, abençoe cada pai que está aqui, abençoe cada jovem, cada adolescente que aqui está também. Pai. Muito obrigada por esse domingo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero desejar uma boas-vindas. Não sei se tem alguém que está vindo aqui a primeira vez, mas eu espero que vocês se sintam acolhidos por nós. E eu quero perguntar, alguém sabe, a gente está no meio dos jovens, né? Eu quero perguntar se alguém sabe o nosso tema. Alguém tem ideia? Não sei se alguém tem ideia. Não sei se alguém tem ideia. Então, aí, ó. Sabe, vem cá. Vem cá, também, vem cá. Qual o tema? Fala aí pra gente. É chegada a hora. O Ed sabe, você não sabe, ó. Então, o nosso tema é chegada a hora e... Ó, tô com uma cola aqui, gente, mas finge que eu não tô olhando não, tá? E eu quero falar sobre a divisa de hoje, que se encontra em João 4:23. Duda, pega um pouquinho de água pra mim, por favor. Essa moral aí. O amigo tá ajudando muito aí, valeu, Marcelo. E vamos ler junto primeiro aí, por favor. Bem nervoso, né, gente? Vamos ler junto primeiro aí. Vai, vamos lá. Mais uma vez. E agora entre os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Boa, gente, isso aí. Vamos comigo. E agora eu quero chamar o cântico oficial. Vamos lá, rapaziada. Bora. Vamos trabalhar. Bom dia, meus irmãos. Queria convidar os irmãos para que eles possam estar de pé, para que a gente possa cantar, aqueles que puderem estar de pé, para a gente poder cantar a música oficial. Os irmãos já pegaram bem, domingo passado já pude ver que os irmãos pegaram bem. A gente começa com o nosso grito de guerra e vamos partir para o louvor. Amém?
Abençoa, né? Eu queria chamar a leitura bíblica pra gente aí. Maxwell. Vamos, Maxwell, tá muito desligado, Maxwell. Bora. Então, primeiro, vai ser eu, né, o dirigente, a ordem que a gente já conhece. Dirigente, congregação, jovens, adolescentes e todos. Aí, vamos botar pra gente aqui? Vamos ler na minha cola, porque, pô, ó, vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Agora a congregação, por favor. Porque a circuncisão somos nós, e servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Jovens e adolescentes. Mas a hora vem, e agora é. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a parte acima. Todos. Deus é Espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Momento de cânticos. Bom dia, igreja. Bom dia! Então vamos continuar, né, nesse momento de adoração. Vamos iniciar nosso louvor. Gostaria de chamar as meninas aqui, Milena, Isabela e Natasha, porque esse louvor é bem animado e exalta o nome do nosso Deus, amém? Sem coreografia. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias.
que reconheceu Jesus como Messias. E é isso que vamos cantar nessa manhã. Mas eu vou me chover.
minha folga. A gente vai para um momento de ofertório e a gente vai cantar um hino 154 do refrão, Firme nas Promessas. Aproveitar que o Léo está aqui, ele de surpresa. Diga uma palavra pela gente, por favor. Deus eterno, louvamos o teu nome, Pai, por esse dia, por essa manhã especial, essa manhã que temos a oportunidade de cultuar ao Senhor, Pai, nesse mês de uma forma um pouco diferente, dando espaço para os nossos jovens, talvez com algumas formas diferentes, mas a essência está mantida, Pai, intacta. O teu nome tem que ser exaltado, o teu nome tem que ser glorificado. E é o que temos visto, Pai, é o que temos feito pela ação do teu Espírito, pela ajuda do teu Espírito, pelo auxílio do Senhor sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem sustentado essa igreja ao longo de tantos anos, com a obediência dos nossos irmãos, com os dízimos, com as ofertas, e até mesmo quando não havia recurso, a tua mão poderosa sustentou essa igreja, manteve ela de pé, e queremos que assim será por toda a nossa existência. Então, Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo, e que o Senhor continue sustentando essa casa para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o Jefferson. Mensagem. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Antes da gente começar a mensagem, queria chamar as crianças, que as crianças possam ir para o culto infantil. Vem aqui para a gente orar para as crianças. As crianças vão para o culto infantil. É um culto destinado às crianças, com a linguagem das crianças. Amém, crianças? Quer orar? Vamos orar pelas crianças. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, te agradeço, Pai, por essa igreja, Pai, que tem essa preocupação de trazer a Tua palavra, Senhor, numa linguagem que as crianças possam compreender, numa linguagem acessível, Senhor, numa linguagem que elas consigam assimilar.
Te peço, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja aplicada aos corações dessas crianças, que elas possam absorver a Tua palavra e que de lá, Senhor, do coração delas, essa palavra jamais saia. Esteja com elas, Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar com essas crianças, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e também já te agradeço. Pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, crianças. Vamos com Deus. Irmãos, não é sobre isso a mensagem, mas eu não posso deixar de falar que semana passada aconteceu algo inusitado. Saindo daqui, eu e Mayra, nós deixamos as crianças com os vovôs, com as vovós, né? E a gente teve que prestar nosso sentimento a um casal de amigos. Nosso colega perdeu sua mãe. Aí o tema do mês da juventude é chegada a hora, não é? E foi extremamente inusitado, evangelístico, a gente chegar no cemitério quando é chegada a hora. Extremamente evangelístico. Até o meu colega, ele lidou bem com a situação. Ele, rapaz, você já veio com a blusa evangelística, né? Porque você veio pro cemitério com a blusa, é chegada a hora. Todo mundo começa a repensar a vida naquele momento. E vai chegar para mim. A mensagem não é sobre isso, tá, irmão? Vamos aproveitar e utilizar a nossa camisa da melhor forma possível. Amém? Semana passada o Léo falou sobre Marcos 1 e a implantação do reino. Jesus, ali após a prisão de João Batista, ele implanta o reino. É chegada a hora do reino. E hoje eu queria utilizar a divisa, pode colocar pra gente, a divisa João 4:23, que na leitura bíblica, era de responsável dos jovens e adolescentes, eu quase não ouvi. Então eu vou pedir, por favor, para que os jovens e adolescentes possam falar a divisa, por favor, mas... Mas assim, a hora ainda não chegou. Eu queria sentir que a hora chegou. A hora chegou, gente. Vamos lá. Mas a hora vem. E a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Amém. Max, pode deixar nessa tela aqui mesmo. Irmãos, esse trecho, essa perícope, ela, como muito bem falou a Ana Luísa, ela fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele é bem inusitado. Por quê que eu acho esse encontro inusitado? Vocês já viram algum filme que ele, a princípio, te apresenta um tema, mas quando você vai vendo melhor o filme, você vai entendendo que não é daquilo que ele está falando? Por exemplo, Corra. Quem é que já assistiu Corra? A princípio, você vê o filme Corra, numa primeira leitura, você acha que é um filme de terror. A princípio, é um filme de terror, o Corra. Mas tem um subtexto ali que o autor está tratando que não é somente sobre terror. Ele está falando sobre um contexto social. Ele está lidando sobre racismo. E quando você para prestar atenção nas nuances do que ele está sendo tratado ali, não é somente terror. Tem algo a mais ali. E essa relação aqui, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, eu vejo basicamente assim. Na primeira impressão, Jesus conversando com a mulher, a princípio é água. A princípio ele chega para ela, pede água, e ela diz, mas como assim você é judeu falando comigo? A princípio a conversa é sobre água. Mas Jesus ainda está ali tratando o subtexto. Ela entende como água, no sentido literal. Uma água que vai saciar o corpo dela de maneira eterna. E ela não vai precisar mais beber água, nunca mais na vida dela. Mas Jesus está falando dele como água espiritual. Aquele que é capaz de saciar nossa sede de Deus. Então tem algo mais profundo ali que a mulher samaritana, talvez como nós, numa primeira leitura de um filme, a gente não consiga entender a profundidade.
Então Jesus percebe, ele sabia que ela não entendeu a profundidade do que ele estava falando, e falou, não, peraí, eu preciso fazer com que ela entenda que eu não estou falando de água. Eu estou falando de algo muito mais profundo do que água. Aí Jesus chega para ela e fala, Jesus diz, olha, eu tenho uma água, a água para te dar, e essa água vai saciar a sua vida, eternamente. Aí ela, olha, então eu quero dessa água, uma água que eu não preciso vir aqui no poço, uma água que eu não preciso nunca mais beber, eu quero dessa água. Aí Jesus, opa, ela está achando que é água literal. Jesus aprofunda um pouco mais, como num filme que vai se aprofundando, a gente vai entendendo as nuances. E ele fala, então vai lá e chama seu marido. Aí ela, não, mas eu não tenho marido. Aí ele, você falou muito bem, porque você já teve 5. E esse que está com você não é seu marido. Nesse momento ela olha e fala, opa, não é de água que esse cara está falando. E ele sabe da minha vida. Eu vejo que você é profeta. E é interessante que quando ela percebe que Jesus é profeta, a história sobre casamento, sobre pecado, ela dá uma mudada. Ela não quer entrar nesse assunto. Ela, opa, vejo que você é profeta. Olha só, os meus antepassados, já que você é profeta, é homem que fala em nome de Deus, vamos falar de teologia. Não quero falar do meu pecado. Os meus antepassados dizem que é nesse monte que a gente adora o Senhor. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. É como se ela dissesse assim, qual é o local certo de adoração? Qual é o local, qual é o verdadeiro adorador? E aí Jesus diz, olha, vai chegar um momento em que não vai ser preciso um local específico de adoração. E aí ele chega nesse texto. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus não estava falando de água, simplesmente. Jesus estava falando de adoração. É chegada a hora, e essa hora já chegou, para adoração, a verdadeira adoração ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, te peço que o Senhor possa falar com os meus irmãos, que o Senhor possa abrir os corações, Senhor, daqueles que estão com o coração fechado, que o Senhor possa, Senhor, nos fazer entender, Senhor, qual é a boa, qual é a verdadeira adoração, Pai. Esteja conosco, falando aos nossos corações, Pai. Amém. Eu queria ir com os irmãos ponto a ponto. Jesus, nessa palavra com a mulher samaritana, ele começa, mas a hora vem e agora é. A hora vem e essa hora já chegou. A princípio, essa mulher samaritana pode pensar, ué, como assim? A hora vem, mas essa hora já chegou? Ué, do que esse homem está falando? Essa hora vai vir ou não vai vir? Ela chegou ou não chegou? Jesus está falando dentro de uma dualidade da frase dele, porque as duas afirmativas são verdadeiras. Essa hora ainda vem, mas essa hora já chegou. Ué, mas como assim? Do que Jesus está falando? Que dualidade é essa? Essa hora que ainda estava para vir é a hora da consumação do plano de Deus. A hora em que a consumação do sacrifício de Cristo lá naquela cruz se daria. Por quê? Até aquele momento, até ao sacrifício de Cristo, os sacrifícios eram feitos no templo. O sumo sacerdote era aquele que entrava no Santo dos Santos, que era o local da presença do Senhor. E ele era como se fosse um representante, ele era um intermediário entre o povo e Deus. Isso até a crucificação de Cristo, onde ele se oferece como o sacrifício. E nesse momento, somente o sumo sacerdote era aquele que adentrava na presença de Deus. Quando Cristo se oferece em sacrifício, na cruz, o véu ele se rompe. O véu, onde o sumo sacerdote entra na presença do Santo dos Santos, entra na presença de Deus, o véu se rompe de cima a baixo. E isso é Deus dando uma comunicação para a humanidade, dizendo, olha, eu estou disponível agora a todos. Não é somente o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos. Agora eu saí. Eu estou disponível a todos. Mas quando Jesus conversava com essa mulher samaritana, Jesus estava num tempo em que isso ainda não tinha acontecido. Mas iria acontecer. Então ele diz,
essa hora ainda vem. Mas, nesse momento, no momento em que Jesus falava com a mulher samaritana, ele era o próprio Deus encarnado conversando com ela. Então ele diz: essa hora já chegou. A hora em que você pode falar com Deus, e Jesus ali não estava disponível somente a sumo sacerdote. Jesus não conversava somente com o sumo sacerdote. Naquele momento, Deus, que estava encarnado, que estava diante das pessoas, ele conversava com publicanos, ele conversava com prostitutas, ele conversava com pessoas em pecado, e ele conversava com a mulher samaritana. Então essa hora que havia de chegar, ela havia de chegar como uma consumação plena do plano de Deus. Mas essa hora já tinha chegado, porque Jesus estava ali. Então ele podia dizer: a hora vem, e agora? A hora veio, e essa hora já chegou. E essa hora que viria, e essa hora que já tinha chegado, era uma hora que ia revelar os verdadeiros adoradores. Mas para que a gente compreenda o que é um verdadeiro adorador, a gente precisa compreender o que é adoração. O que é adoração? Como muitos, galera aí da turma do Léo, da Ariane, porque eu sou mais novo, a galera conhece aquela música da Fernanda Brum, Vaso de Alabastro. E ali ela diz o que não é adoração. Ela diz: adorar a Deus é mais do que cantar. Adorar a Deus é mais do que erguer as mãos. Não consiste em rituais nem tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. Adorar a Deus é muito mais do que simplesmente vir aqui e louvar. Eu estou adorando ao Senhor. Não apenas. É muito mais do que umas experiências de levantar as mãos. Olha, estou sentindo aqui um calafrio, um tremor, estou adorando ao Senhor. É muito mais do que apenas experiência. Adorar a Deus é muito mais do que cumprir um ritual. Eu tenho que vir ao domingo, todos os domingos, para adorar ao Senhor. É muito mais do que isso. Adorar a Deus é muito mais do que apenas repetições, como muitos o fazem, como rezas. É muito mais do que isso. Se a gente buscar na palavra o sentido de adorar, no hebraico, adorar é curvar-se, é prostrar-se em reverência a alguém. É isso que significa adorar. No grego, além do mesmo sentido que se tem no hebraico, que é curvar-se, é inclinar-se, adorar é também beijar a mão em reverência a alguém. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Aí hoje eu não estou nem precisando. Obrigado. Adorar a Deus, além de encurvar-se, de inclinar-se, adorar é beijar a mão de alguém. Adorar também significa encostar, ajoelhar-se e encostar a sua testa no chão, em sinal de reverência, prostrado diante de alguém. Então, percebam que, quer que seja curvado, inclinado, ajoelhado, adoração é uma questão de postura. É uma postura que se tem diante de Deus. Adoração é uma postura de alguém que tem um coração inclinado, um coração ajoelhado, um coração curvado diante da presença do Senhor, ainda que esteja de pé diante dos homens. Isso é adoração. E você pode pensar assim: poxa, mas eu ainda não entendi direito o que é adoração. Então eu queria te convidar a fazer um exercício nesse momento. Talvez você possa não gostar, mas faça aí na sua mente, tá? Pensa no pecado mais sujo que você possa ter cometido na sua vida. A coisa mais vergonhosa que você possa ter feito na sua vida. Aquilo que você não tenha contado para ninguém. Aquilo que só você sabe, só você fez. Pensa na coisa mais suja que você possa ter falado em toda a sua vida, que saiu da sua boca. Algo que você se envergonha disso. Que você pensa e fala: caramba, cara. Pensa nessa atitude, nessa coisa que você falou. Agora pensa na pessoa que você mais respeita nessa vida. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, seus avós, seus tios. Pensa nessa pessoa. Agora
eu te pergunto, você se imagina fazendo ou falando o que você pensou na presença dessa pessoa? E muita gente vai dizer, pô, jamais. Nossa, fazer isso na frente dos meus pais? Fazer isso na frente da minha mãe? Falar isso na frente dos meus avós? Jamais. Mas eu quero te convidar a pensar que fizemos isso na presença do Senhor. Nós temos profunda reverência e respeito aos nossos pais, aos nossos tios, aos nossos avós, de maneira que a gente não pense em nem fazer isso ou falar isso na presença deles. Mas na presença do Senhor, que está continuamente conosco, nós fazemos. Talvez, então, nós não tenhamos a reverência que deveríamos ter. Talvez nós não estejamos sendo os verdadeiros adoradores que deveríamos ser. Porque o verdadeiro adorador é aquele que tem profunda reverência e respeito na presença do Senhor. Então, vamos entender que adorar é muito mais do que cantar. É muito mais do que um arrepio. Adorar é um estilo de vida. Adorar é uma postura de respeito, é uma postura de reverência, consciente da presença constante do Senhor. E consciente dessa presença, eu ajo, eu falo, eu vivo, eu penso, faço tudo para agradar ao Senhor, porque eu sei que Ele está ali. Isso é adorar ao Senhor. Profundo respeito e reverência à presença do Senhor. E aqueles que compreenderam o que é verdadeiramente adorar, aqueles que compreenderam que se trata de uma postura profunda, de profundo respeito, são esses o que o fazem em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador que compreendeu o que é adoração, ele consegue fazê-lo em espírito e em verdade. Eu queria inverter a ordem para falarmos do que seria adorar a Deus em verdade. O que é adorar a Deus em verdade? O Evangelho de João, ele trata a verdade como o próprio Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Então, adorar ao Pai em verdade é adorar ao Pai estando em Cristo. Mas de que forma? Isso deve fazer com que nós sejamos iguais a Cristo. Adorar a Deus em verdade faz com que sejamos semelhantes a Cristo. Isso faz com que eu viva de forma coerente com a verdade. Se eu adoro o Senhor em verdade, eu preciso agir de forma coerente com a verdade. Eu preciso agir de forma coerente com a palavra do meu trabalho. Eu preciso agir de forma coerente com a verdade na escola, nos estudos. Eu preciso agir de forma coerente com a verdade diante da minha família. Adorar a Deus em verdade implica que eu seja íntegro, confessando os meus pecados, sendo honesto com as minhas orações diante de Deus. Adorar a Deus em verdade não significa que eu vou adorá-lo de forma performática. Significa que a minha adoração ao Senhor é relacional. Eu não preciso de performance, Ele me conhece. Ele conhece o meu coração. Eu preciso me relacionar com Ele. Adorar a Deus em verdade implica que eu seja bíblico. Bíblico no meu cantar, bíblico no meu falar, bíblico no meu trato com as pessoas. Isso é adorar o Pai em verdade. E adorar a Deus baseado na verdade revelada, na verdade que o próprio Pai revelou acerca de si. E essa verdade, ela se consuma em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, existem pessoas que não estão adorando a verdade. Pessoas que estão adorando o que seria uma caricatura da verdade. E as pessoas que têm adorado a Cristo como uma caricatura da verdade, infelizmente não têm adorado da forma correta. São pessoas que têm buscado o Deus da prosperidade. Como se Deus fosse aquele, olha, Deus é aquele que vai me dar dinheiro, eu vou ficar rico.
e adoram o Deus da prosperidade. As pessoas que não têm adorado em verdade são aquelas que têm buscado o Deus do bem-estar. Eu preciso estar bem. Olha, hoje eu estou triste. Então Deus não está comigo não. Estou triste. Olha, Deus precisa realizar seus sonhos. Porque você é uma pessoa muito importante. Deus tem que realizar os seus sonhos. Porque eu vou sofrer nessa vida. São pessoas que buscam o Deus do bem-estar. As pessoas que adoram o Deus da não-verdade são as pessoas que têm buscado o Deus da hipergraça. Ora, eu posso fazer o que eu quiser porque Deus me ama. Deus é amor. Então eu faço o que quiser, no fim todo mundo vai ser salvo. Infelizmente, tem pessoas que acreditam nessa não-verdade. E isso não é adorar a Deus em verdade, porque não é isso que Deus manifesta na sua palavra. Não é essa a verdade. Pessoas que adoram a Deus como uma não-verdade são pessoas que buscam o Deus do não, permaneça como estás. Você tem um pecado, isso é uma falha. Pode vir, venha como estás e permaneça como estás. Tem muitas igrejas por aí que têm esse dilema, que pregam esse Deus. Vem como estás e permaneça como estás, como se o Evangelho não fosse uma renúncia. As pessoas que buscam o Deus da não-verdade são aquelas que têm procurado o Deus do rodopio. Na presença de Deus, ao invés de sair e pregar o Evangelho, é o rodopio. Na presença de Deus, ao invés de sair e proclamar o Evangelho, então rodopio e pulo e dou pirueta. São pessoas que têm buscado esse tipo de Deus. O Deus do sopro ungido, o Deus da água ungida. São pessoas que não têm buscado o Deus na verdade, porque não é assim que Deus se revela na sua palavra. Adorar a Deus em verdade requer, antes de tudo, crer na verdade. Crer na verdade revelada. E crer na verdade revelada significa ser discípulo de Cristo. Isso é adorar em verdade. Então, um adorador é aquele que está em Cristo, porque ele adora em verdade. Mas um adorador é também aquele que adora com sinceridade na interação com o Senhor, sinceridade de coração, quanto aos seus desejos, quanto aos seus planos, quanto aos seus sentimentos. Um adorador em verdade é aquele que está em, mas é aquele que é sincero com o Senhor. É aquele que fala, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Sinceridade. Adorar em verdade. É um discípulo que é sincero com Deus. São esses que o Pai tem procurado. Aqueles que adoram em verdade. Mas o Pai também procura aqueles que adoram em espírito. E a adoração em espírito, ela já deixa claro qual é a natureza da adoração. Ela não é carnal. É uma adoração espiritual. O Espírito Santo nos leva a buscar o Senhor. O Espírito Santo nos leva a procurar o Senhor. É muito mais do que simplesmente um esforço humano. O Espírito Santo nos conduz à adoração. E isso faz com que o Espírito Santo nos conduza à adoração em qualquer lugar. Porque quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adorarão o Pai em espírito, Jesus está contrapondo o questionamento da mulher samaritana. Porque no verso 20 ela diz, olha, alguns dizem que, os meus antepassados dizem que a adoração ao Senhor é aqui. Já vocês dizem que a adoração é em Jerusalém. E quando Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Deus é espírito. E como espírito, ele não é limitado pelo espaço. Ele não é limitado por um corpo. Então a adoração em espírito implica adorar em qualquer lugar. Porque em qualquer lugar que estejamos lá, Ele está. Em qualquer lugar que Deus te leve, com qualquer pessoa que você esteja falando, qualquer coisa que você esteja pensando, inclusive em nossas mentes, lá Ele está. Então, adorar ao Senhor em espírito significa adorá-lo em
qualquer lugar, onde estiver, fazendo o que estiver fazendo. É uma reverência profunda à presença do Senhor, em qualquer lugar. Mas quando Jesus utiliza adorar ao Pai, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ele utiliza usando o sentido de adoração, como nós falamos. O sentido de adoração é alguém que se curva, é alguém que tem reverência. E Deus está em todo lugar, mas Ele está em todo lugar em alguns momentos? Em todo o tempo. Adorar a Deus em espírito implica adorá-lo em qualquer lugar, mas implica também adorá-lo em todo o tempo, porque adorar é uma posição de postura. É uma postura de curvado, ajoelhado. Onde? Quando? Como? Em todo lugar, porque em todo lugar Deus está. Em todo tempo, porque em todo tempo Deus está. Então, adorar a Deus em espírito é uma total reverência em qualquer momento, em qualquer lugar. E aquela mulher samaritana, que foi confrontada pelo seu pecado, aquela mulher que ela ia ao poço num horário em que ninguém ia, só para não ver as pessoas, aquela mulher que provavelmente ela tinha vergonha do pecado dela, ela é impactada por Jesus de tal forma, e ela é contagiada pelo Evangelho de tal forma, que o texto diz que ela sai dali e volta para sua cidade pregando sobre Jesus. Aquela mulher se torna uma missionária. E o mais interessante é que o texto diz que muitas pessoas creram em Jesus apenas pelo testemunho dela. As pessoas nem viram e nem ouviram Jesus falar. Elas creram pelo testemunho da mulher samaritana. Ela renunciou a uma vida de pecado. Ela abandonou toda uma vida errada que ela estava vivendo e ela se mostrou como um instrumento para abençoar as pessoas. Adoração ao Senhor é uma reverência em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas adoração ao Senhor é uma renúncia. Adoração ao Senhor é uma renúncia à minha carne. É uma renúncia aos nossos pecados. É uma renúncia às nossas vontades. Adoração ao Senhor é uma renúncia àquilo que somos. Adoração ao Senhor em espírito é morrer para o mundo. Se antes eu tinha uma atitude intensa, eu penso, poxa, eu não vou ter. Porque apesar de eu ser intenso, Deus não é. Quando eu pensar em ter uma atitude vergonhosa, eu penso, poxa, eu sou pecador, eu falho, mas o Espírito está comigo? Não, vou renunciar a essa vontade. Muitos, nesse momento, têm se discutido sobre a homossexualidade. E a homossexualidade era um desejo da carne, uma vontade, um pecado. Mas muitos não compreendem que a homossexualidade, por exemplo, ela não é diferente de um homem que cai em adultério. Porque um homem que cai em adultério, ele também tem desejo por outras mulheres. E ele se dobra a esse desejo e peca. Aquele que tem um desejo homossexual, ele tem um desejo por alguém da sua própria... Alguém, homem por homem, mulher por mulher. Isso é tão pecado quanto, e é necessário renunciar a esse desejo. Poxa, mas nasceram assim? Nascemos do pecado. Somos pecadores, nascidos no pecado, e cada um tem o seu de estimação, cada um que cuide do seu. É necessário que cada um renuncie ao seu pecado. Isso é adorar em espírito. Adoração ao Espírito é renúncia. Então Jesus disse, a hora vem, e essa hora já chegou. E nós já falamos sobre a dualidade dessa frase de Jesus. Ele diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Falamos sobre o que seria adoração verdadeira.
em espírito e em verdade. Explicamos como é a forma dessa adoração. Em espírito e em verdade, de forma sincera, se entregando, renunciando ao espírito, à vontade de Deus. Mas Jesus continua. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E a gente pode pensar assim, muitos podem pensar de forma errada: poxa, como que o Pai procura, se o Pai é onipresente, é onipotente, Ele é onisciente? Como eu posso crer num Deus que procura por algo, se Ele sabe onde está? Quando Jesus fala sobre procura, o Pai procura, Ele não está falando que Deus vai em esquina a esquina. Tem um adorador aí? Espera aí, tem um adorador aqui? Ele não está falando que Deus faz isso, não é procurar nesse sentido. Quando Jesus utiliza a palavra o Pai procura, Jesus está falando de intencionalidade. O Pai busca, porque Ele primeiro veio ao nosso encontro, Ele nos busca primeiro. Ele não espera que você vá até Ele. Ele vem primeiro ao teu encontro. Ele não espera que você se dobre. Ele se entregou na cruz primeiro. Ele não espera que você o procure a qualquer momento. Ele te procura primeiro. O Pai que procura o verdadeiro adorador é aquele que busca, que vai ao encontro do verdadeiro adorador. Deus faz com que nós nos encontremos nele. Muitas vezes a gente pensa no sentido da vida, e a gente não compreende que o sentido da vida é Cristo. E a minha vida só vai fazer sentido em Cristo. E Ele procura, tal qual Jesus com a mulher samaritana. Ele sabia que ela estaria lá? Sabia. Ele a procurou? A procurou. Por quê? Para fazer com que ela compreenda qual é o real sentido de adoração. Assim como Ele nos procura todos os dias, para que nós possamos compreender qual é o real sentido de adoração. E nessa manhã, meus irmãos jovens, todos que aqui estão, Deus tem te procurado. Assim como Ele procurou a mulher samaritana, nessa manhã Ele está buscando aqueles que o adorem em verdade. Não de maneira falsa, de maneira sincera. Não buscando a Deus pelo que Ele pode dar, buscando por quem Ele é, pelo simples fato de Deus ser Deus. E nessa manhã Ele fala contigo, Ele fala ao teu coração. Ele não busca apenas as pessoas que estejam vivendo da maneira correta. Ele quer transformar os nossos corações para que nós sejamos adoradores. Não é necessário, olha, só vou ouvir ao Senhor quando eu estiver bem, quando eu estiver sem pecado. Infelizmente, eu sinto te dizer que então você não virá nunca. Nunca. Nós pecamos, irmãos. Mas Ele quer que você, mesmo como você está, com o coração aberto, disposto a aprender, disposto a receber, disposto a buscá-lo. E é o Espírito Santo que te faz buscá-lo. Então eu queria nesse momento que os irmãos fechassem os olhos, baixassem a sua cabeça. E eu queria que você, eu sei que não é comum aqui na nossa igreja, mas eu queria que você, aquele que entendiu o que é adorar. Eu entendi que talvez eu não tenha feito. Entendi que eu não tenho buscado Deus da maneira correta. Eu entendi que eu não tenho sido um verdadeiro adorador de fato. Eu queria te convidar para que você viesse aqui na frente, para que eu pudesse orar por você. Eu sei que você pode pensar que é uma atitude constrangedora, e é, de fato, mas como eu falei, é renúncia. É renunciar à sua vergonha nesse momento, é renunciar ao seu desejo de não, eu não vou não quero. E dizer, Senhor, estou aqui, disponível, transforma o meu coração, muda o meu coração, Senhor, para que eu possa ser um verdadeiro adorador. Então eu queria te convidar nesse momento,
Esse momento não vai durar por muito tempo. Queria apenas orar por sua vida, aqueles que desejam um propósito com o Senhor, um propósito de adoração, um propósito de transformação, aqueles que se querem permitir ser transformados pelo Espírito Santo. Queria te convidar aqui nesse momento. E Deus vai trabalhar no seu coração, e Deus vai transformar a sua vida, e Deus vai transformar o seu coração, e Ele vai mudar a sua história. Isso significa que tudo vai bem a partir de agora? Não. Significa que indo bem ou indo mal, Ele está contigo. E você vai sentir a presença do Senhor todos os dias de sua vida. Amém? Sim. Aqueles que desejam vir, podem vir. Amém. Deus te abençoe. 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 Aqueles que sentirem o desejo, aqueles que sentirem o chamado de serem transformados pelo Espírito Santo. Esses são os que o Pai procura. Se você veio nessa manhã, se você sentiu o desejo de vir nessa manhã, é porque o Espírito Santo te incomodou para que você estivesse aqui. Ele te procurou. Ele te buscou. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, aqui estão, Senhor, pessoas com um propósito, Pai. Aqui estão, Senhor, pessoas que entenderam o sentido da adoração, Pai. Aqui estão, Senhor, pessoas que estão disponíveis a uma mudança, a uma transformação, Senhor, para que Teu Espírito transforme o coração, Senhor, dessas pessoas, para que nós possamos viver, Senhor, o melhor dessa terra contigo, ó Pai. Para que possamos passar por provações, por dificuldades, por alegria, contigo, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai, sendo guiados a uma verdadeira e perfeita adoração, Senhor. Aqui estão pessoas, Senhor, firmando um propósito de renúncia, Pai. Renúncia às suas vontades, renúncia, Pai, a pecados. Pessoas que desejam ter um relacionamento contigo, Pai. E eu te peço, Pai, que esse desejo, essa vontade, Senhor, essa disposição em que o Senhor nos trouxe aqui, não seja, Senhor, meramente eventual. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor nos incomode durante a semana, que o Teu Espírito Santo toque no coração deles, Senhor, para que eles possam te buscar, Pai, te buscar em oração, te buscar lendo a Tua palavra, Senhor, te buscar querendo conhecer mais, Senhor, e que essa busca possa ser uma informação, uma comunicação ao mundo, Senhor, de que morreram para o mundo, que desejam viver para Deus, de que renunciaram às suas vontades, aos seus pecados, e desejam entregar a vida e caminhar contigo continuamente, Senhor, porque compreenderam o sentido de adoração, que é uma reverência a qualquer momento, a qualquer tempo, diante da Tua presença constante em nossas vidas, Pai. Sê com os meus irmãos, Pai, fale com eles, Senhor, e trate aos corações, Senhor, de uma forma que eles possam compreender o Senhor falando aos corações deles. Que nessa semana eles possam te sentir, que essa semana eles possam ouvir o Teu falar, talvez como nunca tenham ouvido, Senhor. Que nessa semana eles possam ser confrontados e incomodados, Senhor, assim como uma mulher samaritana, para pregar a Tua palavra. Porque desejam conhecer verdadeiramente o dom de Deus. Pelo santo nome de Jesus, Pai, que eu faço essa oração. Sê com os meus irmãos, Pai. Amém, Senhor. Podem sentar. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo esteja com vocês, transformando suas vidas e fazendo com que vocês busquem a Deus cada vez mais.
aviso, dia 16 de agosto, churras da juventude, às 6 horas. 16 de agosto, vulgo sábado agora. Então você, jovem, venha aí na liderança do Beto, da Ariane. Você quiser trazer um amigo, pode trazer amigo. Pode trazer um amigo, pode trazer. Vem para o churrasco da juventude, vai ser bênção. Estudo bíblico e louvor, toda quarta-feira às 7 horas. Vem aprender mais da palavra, vem estudar, vem estar em comunhão com os irmãos, toda quarta-feira. Oração, todo sábado às 8 horas. Tem grupo de oração que se reúne aqui todo sábado pela manhã às 8 horas para orar por temas diversos pela igreja. Então, se você quiser, pode vir. Oração todo sábado às 8 horas. EBD, nossa escola bíblica, todos os domingos às 9 horas. Jovens, adultos, adolescentes, crianças, venham para poder estudar e aprender mais da palavra. Campanha do celeiro, são os alimentos, né? A doação dos alimentos para que a gente possa montar cestas básicas, para poder abençoar famílias. Aulas de crochê, costura e modelagem, todas as quintas com a irmã Nancy, correto? Qual o horário? A partir das 2 horas. Todas as quintas, a partir de 2 horas, com a irmã Nancy, aula de crochê, costura e modelagem. E nossa Assembleia Extraordinária, dia 17 de agosto, vulgo domingo que vem, Assembleia Extraordinária. E também um assunto que não está aqui, já vou dar a palavra. Um assunto que não está aqui, que é o nosso retiro, irmãos. Já estamos com inscrições para o nosso retiro. A Agatha tinha me perguntado sobre incluir participante. Eu vou fazer ainda um levantamento de quem vai de carro, quem vai de ônibus, para a gente saber se ainda tem vaga no nosso ônibus, porque o quantitativo nós já atingimos. Mas dependendo de quem vai de carro, quem vai no ônibus, nós ainda temos vaga. E nós precisamos ver. Nosso retiro, R$170, R$85 para aqueles que têm menos de 12 anos. De 7 a 11 anos, 85, metade. Para aqueles que têm de 12 acima, R$170, parcelados a partir desse mês, de agosto, setembro, até outubro, em 3 vezes. Se você quiser ir, fale conosco que a gente vê se ainda tem vaga ali para o retiro. Beto? Se alguém quiser fazer alguma coisa, sei lá, alguma coisa diferente para comer também, fica à vontade, mas só a carne que não. A Ariane vai marcar a carne. A carne está marcada por conta da área. Faz arroz, a farofa, pão de alho deixa com o Beto. Pão de alho deixa comigo. Pão de alho. Amém, meus irmãos?